Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Até aqui nós já concluímos o livro do profeta Isaías, certo? Semana passada nós vimos o profeta Jeremias e hoje nós iremos concluir o profeta Jeremias, Lamentações e também ver um pouco de Ezequiel, tá? Peraí. Eu voltei aqui uma parte para a gente poder não perder a lógica das profecias, né, a continuação. Então, quem lembra dessa imagem aqui? O que a gente falou sobre ela? O próprio profeta Jeremias, ele colocou um jugo sobre ele, né? E ele foi até o rei e ele foi expressar aquilo que Deus tinha passado para ele. O que ele tinha falado? Ele falou, olha, se nós não nos entregarmos à nação da Babilônia, nós iremos morrer, nós iremos perecer, né? Então essa profecia a qual Jeremias ele entra, né, perante o rei dessa forma, foi para mostrar para eles, né, que o jugo da Babilônia viria e que a ordem de Deus era para que eles se entregassem. Aqui ainda não tinha acontecido. Isso. Exato. Uhum. Lembra que foi 3 momentos, né, de deportação. A primeira deportação foi 605, 604, foi a menor de todas, porque foi um pequeno número de pessoas. A segunda, que foi a maior, que a Bíblia fala que foi mais de 10 mil pessoas, foi quando aconteceu o cerco, né? E aí foi levado um grande número de pessoas. E aí entra essa parte aí também, quando as pessoas começaram a morrer de fome, foi quando... Foi na terceira, na verdade. Uhum. Foi quando eles ficaram, nós vamos ver, eles ficaram 2 anos, né, sitiando a Jerusalém. E aí, por conta disso, até Deus já tinha profetizado isso, né, que eles iriam morrer de fome ali, né, e até praticar o canibalismo ali naquele momento, porque a fome era tão grande, né, que eles não tinham para onde recorrer. Foi na terceira. Profetizou. Uhum. A gente vai ver detalhado. Uhum. Então esse momento aqui foi o momento que ele repassou a profecia, né, aquilo que Deus tinha falado para ele, sobre eles desistirem e se renderem à Babilônia, né? Era o plano de Deus para eles, porque era a única maneira deles serem salvos. Então aqui, vamos lá. O jugo no pescoço. Esse jugo ele representa aquilo a qual a Babilônia iria exercer sobre o domínio, né, de Judá, por conta do poder, né, tão grande que ela tinha. E aí a vontade de Deus era essa, porém, sempre, né, o rei e a nação não davam ouvidos ao profeta. E nós vamos ver aqui a parte em que ocorreu essa profecia e aí depois os acontecimentos posteriormente a ela. Aqui o verso 8, ó. Se porém alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dela eu a destruirei completamente. E foi realmente o que aconteceu, né? Então, nós iremos hoje ver muito versículo, porque o versículo em si, ele traz para nós as analogias ali a respeito das profecias, né? Então por isso a gente vai ler um pouco hoje, né? É um estudo bastante cansativo, mas a gente vai fazer na prática. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem perguntar também, tá? Para ficar algo assim mais dinâmico. Aí aqui o verso 11, né, continua, vou só pular aqui. Aí aqui, vamos lá, vamos adentrar agora no capítulo 28. Lembra que eu falei para vocês que tinha um falso profeta no meio deles, que era Ananias? Então, esse falso profeta, ele falava o contrário daquilo que Jeremias falava. Ele anunciava que a Babilônia não iria invadir, né, Jerusalém, não iria destruí-los. Pelo contrário, né, a nação iria prosperar novamente. E até o rei, que na segunda deportação foi levado cativo, que é o rei Joaquim, que ele ficou no domínio, à frente da nação somente 3 meses, ele anuncia que o próprio rei Joaquim voltaria a governar a nação, né? Então aí acontece algo que a Bíblia narra para nós também, que antes de eu falar, eu vou passar a parte do contexto histórico aqui para nós.
Nessa época aqui, vamos lá. Primeira deportação, lembra? 605, 604. Né? Na segunda, foi 597. Foi nessa primeira aqui, onde uma pessoa muito conhecida na Bíblia foi para o exílio, que é Daniel e seus amigos. Então, Daniel, ele era contemporâneo de Jeremias, assim como também a gente vai ver Ezequiel. Então, o que a profecia falava a respeito da Babilônia? Falava que ela viria da onde? Do norte, não é? Até aquela profecia da panela fervendo, que viria do norte, que a gente viu. Entre a Babilônia e a nação aqui, onde ficava Jerusalém, né, em Judá, era mais ou menos uma distância de 1.300 quilômetros na época. Hoje é menor por causa do percurso, mas na época, por conta das montanhas, né, depois eu vou mostrar o mapa aqui para vocês, era em média 1.300 quilômetros. Então, Daniel, no primeiro exílio, né, aqui em 605, 604, ele foi levado como exilado para a Babilônia, porque o primeiro foi um pequeno número de pessoas, e nesse pequeno número de pessoas foi algumas pessoas que o rei Nabucodonosor queria para servi-lo no palácio, né? Por isso que por mais que eles sejam contemporâneos, tanto Daniel quanto Ezequiel e o próprio Jeremias, eles estavam em lugares diferentes, percebam. Jeremias, onde que ele profetizava? Em Jerusalém. Ezequiel, que nós vamos ver mais à frente, ele profetizava na própria nação lá da Babilônia, entre os exilados. E Daniel, ele foi profeta juntamente no próprio palácio do rei Nabucodonosor, certo? Então, por mais que eles foram contemporâneos, eles não se encontraram ali, né? Pra vocês verem a distância aqui, ó. Olha o percurso que a Babilônia fez até chegar em Jerusalém, né? Às vezes, antes, quando eu estudava, achei que era perto, que a gente vê o mapa, que é um do ladinho do outro ali, mas é longe. Isso aqui, caminhada, se você falar, pelo cálculo que eu vi, dá mais ou menos uns 150 dias de caminhada para chegar, sair da capital da Babilônia aqui e chegar até Jerusalém. Oi? Então, hoje, né, mas hoje tem, né, por conta do tempo que se passou, isso aqui é muito antigamente, né, era montanhas, então, e de a pé também, hoje em dia tem estradas já, né, para fazer os percursos. Hoje, se eu não me engano, é 700 e poucos quilômetros. Vai diferenciar um pouco, depender do site que você vê. 700, 800, geralmente eu vejo alguns sites que já trazem o mapa ali, né, e aí mostra o percurso que tem que fazer. Mas pode pesquisar, na época era mais ou menos isso aqui, ó, é em média, tá, não é certeiro a distância. Vamos lá. O que aconteceu então no capítulo 28? O profeta Ananias, ele profetiza que a nação iria prosperar e que o rei Joaquim ele iria retornar para o trono, né? Porque o rei Joaquim foi deposto aqui, ó, 597, e foi levado para o exílio também. Em uma das suas profecias, aqui, ó, Jeremias 28:4, ele fala assim, ó: também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo da Babilônia. Então era algo contrário àquilo que Deus passava para a nação. E o povo acreditava porque era algo mais favorável para eles, né? Eles não acreditavam, não davam ouvidos a Jeremias, mas sim a Ananias, por conta de ser algo mais benéfico para eles, porque falava que eles iriam retornar para a nação. Então, de acordo com a Bíblia, Joaquim ele subiu ao poder aos 18 anos, ele governou Jerusalém só por 3 meses, foi exilado, e aí o que aconteceu? Ananias profetiza a volta dele. E aqui eu vou fazer algo que prova realmente que aconteceu isso, historicamente, né? Em 1889, eu comentei aqui com vocês que Deus havia trago também o juízo dele sobre a Babilônia, lembram? E que ela deixaria de existir e ser habitada. Isso realmente aconteceu até hoje, né? A antiga Babilônia hoje ela só serve lá para história, né? Como um lugar assim histórico, né? Para visitar, para escavação, né? Para
preservação, mas ela não é habitável. Hoje ninguém vive lá onde é a antiga Babilônia hoje. Então, em 1899, começaram as escavações para procurar indícios, né, ali, históricos a respeito do que a Bíblia nos traz, né? E existe esse aqui, que é uma pedra de argila que foi achada esse escrito aqui, ó, 10 medidas de azeite para Joaquim, rei de Judá, e meia saca de trigo para os filhos do rei de Judá. Isso aqui foi uma tradução feita em 1939, que foi publicada inclusive a tradução, que prova realmente que Joaquim e seus filhos eles tinham sido levados exilados, né, para a Babilônia. E aí, quando Ananias ele profetiza que Joaquim vai voltar, o que acontece? A Bíblia narra lá em 2 Reis, não vou lembrar agora que capítulo que Joaquim ele tenta fugir do exílio, né? Ele tenta fugir e aí ele é capturado e aí ele fica... ele volta, né, cativo lá para a Babilônia, ele fica numa espécie de cativeiro político. E aí o próprio Nabucodonosor estava alimentando ele, né? A Bíblia traz que ele era alimentado, né? Então esse escrito aqui pelo próprio rei, que foi achado agora recentemente, prova que o próprio rei Joaquim estava realmente exilado lá na Babilônia. E ele tentou naquela noite voltar, retornar, porque acreditou na profecia de Ananias, que era uma profecia falsa, que ele retornaria ao poder. E aqui, ó, juntamente com o que foi achado a respeito dele, também foram na história mais de 5.000 tabletes, né, contendo informações preciosas sobre aquele momento, né, como que era a economia da Babilônia, esses acontecimentos, acordos comerciais, etc. Né? Isso é importante para nós aprendermos a respeito da história, porque realmente tudo isso que foi achado foi lá. Inclusive onde era a antiga cidade da Babilônia. Então vamos lá, aqui é onde nós paramos, né? Então eu recapitulei um pouco das profecias passadas para a gente continuar aqui do capítulo 29. Esse aqui, capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Então Deus ordena a Jeremias para que ele escrevesse uma carta de esperança ao povo que já estava lá exilado, né? E vocês vão perceber que a carta que Deus manda é uma carta assim, para o povo viver uma vida normal, mesmo estando distante da sua terra. O Senhor fala para eles assim, olha, tenham filhos, prosperem aí na terra onde vocês estão, para que vocês posteriormente, né, quando acabar esse período, vocês retornem para a terra a qual eu designei a vocês. E por que Deus fala isso para o povo? Porque, gente, mesmo em tempos difíceis, tempos de dor, o Senhor quer que a gente cresça, que a gente prospere. E essa é a parte mais difícil. E essa é a parte mais difícil que o povo teria que passar para que a vontade de Deus fosse cumprida sobre eles. Porque, às vezes, a gente prosperar em tempos bons é muito fácil, mas em tempos difíceis, em tempos de dor, é uma coisa muito difícil. Então, o que Deus ordenou para eles ali foi isso aqui, ó. Assim diz o Senhor, vou ler aqui. O Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construa casas e habitem nela. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Então a ordem que Deus escreve na carta que Jeremias envia para eles é para que eles prosperem na nação da Babilônia. Mesmo eles estando exilados lá, eles deviam prosperar. Se vocês estudarem a parte em que eles são exilados, lá eles não estão presos em cadeias, lá eles estão... Nabucodonosor deixa eles ter uma vida ali, né? Eles são deportados lá, até porque muitos dos que foram levados na primeira remessa, eles tinham especialidades, né? Uns eram artesãos, outros eram ferreiros, né? Então era uma mão de obra boa para que o rei pudesse usufruir deles. Então ali eles tinham casas, eles tinham família, eles estavam tendo uma vida ali. Mas lógico, não era a mesma coisa por conta de todo o sofrimento que eles tinham passado. Mas a ordem de Deus era para que eles tivessem uma vida normal. Olha, casem, né? Plantem, cultivem a terra, tenham uma vida normal aí. E esse é algo muito doloroso a se pensar, porque você pensa, a nação que eu estou vivendo hoje é a nação que me tirou lá da minha terra,
né? Mas o que o Senhor queria é que eles pensassem: eu só estou aqui por conta do meu pecado, para que eles reconhecessem que o erro deles, né, deles estarem ali, era um erro do pecado deles, e para que eles se arrependessem e depois daqueles 70 anos eles retornassem para a terra deles. Então olha aqui: busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Então o Senhor deu uma ordem assim direta para eles, para que eles façam a própria terra que eles estavam exilados prosperar, porque seria por meio da prosperidade da Babilônia que eles seriam prósperos também naquela terra. Então é uma extraordinária lição para nós que Deus traz desse texto, de tempos difíceis, tempos de dor, de luta, que nós podemos crescer mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos em que às vezes nós pensamos que somos incapazes de prosperar ou de crescer, né? Em tempos em que a gente pensa, tá tão difícil para mim que eu não consigo sair do lugar, mas consegue, né? Isso era o que Deus queria transmitir para a nação. Por mais que vocês estejam vivendo tempos difíceis, eu, Senhor, sou capaz de levá-los a prosperar. E aqui, aos 70 anos, né, nós falamos semana passada, o Senhor tinha dado essa promessa, um tempo que viria a ser cumprido de 70 anos e que posteriormente a nação retornaria, né? Quem estava aqui semana passada, a gente falou um pouco sobre isso, que esses 70 anos iria passar, a Babilônia seria subjugada, né, e o povo voltaria. Isso nós vamos ver posteriormente quando o rei Ciro, né, da Pérsia destrói a Babilônia e ele, através de um decreto, faz o povo retornar para a terra deles. Aqui é um versículo que creio que todos nós devemos conhecer, se vocês não conhecem ainda, porque é um dos versículos assim mais espetaculares do Velho Testamento a respeito de, restauração e aquilo de promessa realmente de Deus para as nossas vidas. E aquilo que Deus tinha profetizado para o povo, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei. Então esse versículo é muito lindo e ele traz o que Deus realmente queria do povo e quer de nós, que é buscar Ele de todo o coração, não superficialmente, porque como eu expliquei em algumas aulas passadas, o povo estava vivendo algo superficial, algo religioso, algo que não era agradável ao coração de Deus, porque o que Deus quer é o coração. Então por isso que Deus fala diretamente ao coração do povo, né? Vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então essa é a mensagem do Senhor para nós, né? Ele quer que nós o busquemos de todo o coração, não através de coisas superficiais, né, de religiosidade, mas sim aquilo que o nosso coração tem de melhor, que é a nossa própria vida, né? É o que o Senhor espera de nós. Já no capítulo 30 e 31, palavras de esperança. O Senhor, ele faz cumprir sua promessa de retorno do povo à terra prometida, né? Então no capítulo 30 e 31, o Senhor, ele narra uma palavra de esperança para o povo, que eles retornariam para a terra, né? Não só naquele momento, porque o que acontece com a nação de Israel? Não só aquele período de exílio que eles viveram ali, né, de deportações e de muito sofrimento, posteriormente na história, isso se repetiu e o povo judeu no Holocausto viveu isso de novo, né? Um período assim mais triste da história da humanidade foi vivido pelo povo judeu, né? Aquele holocausto que aconteceu, de milhões de judeus foram mortos, né? Mas a promessa de Deus ainda se mantinha de pé, né? Então no capítulo 30, verso 3 diz: certamente vem os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que deu aos seus antepassados, e eles a possuirão, diz o Senhor. E aqui atualmente é o templo em Jerusalém, né? Quem já foi? Alguém já teve a oportunidade de visitar Jerusalém aqui? Quem já foi lá? Ninguém, né? Eu quero ir um dia. Eu creio que é muito importante, quem tiver oportunidade,
ir lá visitar a terra a qual toda a história, né, do povo de Deus aconteceu. Porque ali foi onde o Senhor fez todas as promessas, e se a gente for lá, a gente vê que realmente o Senhor cumpriu. Hoje Israel é uma nação, né, uma nação independente, e foi recentemente, né, que ela foi tida como nação. E se vocês estudarem sobre Israel, Israel é uma nação muito próspera. Israel é um dos povos que detém maior tecnologia avançada. É um dos povos que detém, mesmo em lugares áreos, de difícil plantio, né, lá eles têm muitas plantações. Então por quê? Porque o Senhor tinha dado lá atrás uma promessa que a terra iria prosperar e que eles retornariam. Então, hoje a nação de Israel ela é muito rica. Hoje eles têm um templo lá para eles adorarem, né, cultivarem a cultura judaica deles, né, servir ao Senhor através disso. E a nação realmente prosperou. Aqui um versículo também, não vou ler. E aí entramos no capítulo 32, que eu creio que nós estudamos um pouquinho também, mas eu vou entrar aqui de novo, por quê? A compra do terreno. Lembra que o Senhor tinha dado uma ordem a Jeremias, que o primo dele viria lá de Anatote, e o Senhor queria que Jeremias comprasse a terra do primo dele. Uma simbologia profética que o Senhor queria mostrar para ele, né? Que tempos posteriores, quando a promessa se cumprisse, o povo ali poderia comprar e vender novamente, comprar e frutificar ali, né? E plantar e colher, através dessa simbologia da compra do terreno. Mas se a gente analisar assim, economicamente falando, quem que compraria um terreno ali? Em meio à invasão, né, da Babilônia. E Jeremias sabia que iria acontecer isso. Então, assim, falando, nós não compraríamos. Por que eu vou comprar um terreno que eu sei que vai ser invadido posteriormente? Eu vou comprar por quê? Porque Deus mandou eu comprar. Né? Então, essa parte ela fala um pouco a respeito que Deus, muitas vezes, ele quer que a gente coloque os nossos negócios diante dele. Como assim? Você tem a mania de consultar a Deus nos seus negócios, seus planos, aquilo que você vai fazer? Deus quer que a gente faça isso. É importante porque muitas vezes a gente não entende. Às vezes o Senhor vai falar, isso aqui é interessante para você. E você, isso aqui? Então, o que Jeremias deve ter pensado? Vou comprar isso aqui para quê? Se isso aqui vai ser destruído. E eu não sei de onde Jeremias arrumou dinheiro também. Porque o tempo todo ele ficava preso, né? Não tinha um trabalho fixo. Mas o Senhor, possivelmente Baruque, que era um escriba, e outras pessoas próximas a Jeremias, que com certeza deram dinheiro, porque a Bíblia diz que eles selaram a acordo e foi pago uma quantia em moedas de prata, né? Então a ordenança do Senhor foi para que ele comprasse esse terreno, mas uma forma simbólica de mostrar para a nação que posteriormente aquela terra ela seria habitável novamente, que aquela terra ela seria usada por plantio, para colheita, para negócios. Então, essa representação que Deus passou para ele, que passa para nós, é que Deus quer que a gente coloque ele nos nossos negócios também. O Senhor, às vezes, vai mostrar algo para nós que às vezes a gente vai achar que não é legal. Então, a gente colocar o Deus em primeiro lugar nos nossos negócios é importante também, para que a gente tenha prosperidade nessa parte, né, de negócio, a parte financeira. Aqui no 33 já entra um pouco o contexto ali triste, né, para a gente poder estudar, mas importante da gente aprender, que é o triste fim do povo. No versículo 5 fala assim, na luta contra os babilônios, elas ficarão cheias de cadáveres de homens que matarei do meu furor. Ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Então aqui, o Senhor estava mostrando o triste fim que iria acontecer. Mas como eu falei desde o início, não foi algo assim que o Senhor veio trazer a ira dele, o castigo dele, sem nenhum motivo. O Senhor não castiga porque ele quer castigar, ele castiga porque a nação já estava totalmente corrompida. A gente vai ver aqui, detalhadamente, a questão da idolatria do povo, a visão que depois Ezequiel mais para frente tem sobre quão profunda estava a idolatria do povo. Assim, era uma profundidade assim que
muito mística, assim, deles entrarem lá onde era o Santo dos Santos, né, que era no templo onde ficava o Santo dos Santos, e adorar outros deuses, levar imagens ali onde Deus, a presença de Deus era naquele lugar. Então era algo assim totalmente repugnante, falando a respeito daquilo que Deus queria que eles fizessem, né? Que era a adoração única dele no templo, e o povo levava outros deuses para aquele lugar. E aí no próprio capítulo 33, traz também sobre o trono de Davi, que ele seria infinito, né? Eu comentei com vocês semana passada também, que Deus tinha dado essa promessa para Davi, que o trono dele seria infinito, que a genealogia dele, né, como que fala? A dinastia de Davi, ela seria infinita, né? E isso comprova realmente que Jesus veio da linhagem de Davi e posteriormente também, né, tudo isso que aconteceu veio através do rei Davi. E mesmo com essa destruição que aconteceu, né, provisoriamente da terra de Israel, a dinastia de Davi continuou. E porque essa promessa de Deus, ela foi feita para Davi. Porque assim diz o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que assente ao trono de Israel. Então, se vocês pesquisarem na internet, hoje existem vários sites aí e também um teste que eles fazem, que é chamado teste de ancestralidade de DNA, que é para descobrir se existem hoje ainda descendentes do rei Davi, né? Então hoje tem vários sites que você consegue montar a genealogia lá da pessoa, né? Não sei a nossa, mas assim, de olhar ali genealogias, né, desde Davi até Jesus e depois posteriormente também, que eles conseguiram montar através desses testes que eles fizeram. Aí no capítulo 34 mostra o fim de Zedequias. Zedequias foi aquele rei que teve os olhos perfurados, né? E que os filhos deles morreram diante dele. E aí o capítulo 34 não vou falar aqui agora, porque depois, mais para frente, nós iremos ver mais detalhadamente. E aí no capítulo 35, o Senhor ele quer dar um exemplo para a nação. Existia esse povo aqui chamado Recabitas. Os Recabitas, eles eram um povo muito, como que eu posso dizer, tradicional na cultura deles. Eles eram um povo que eles não bebiam vinho, que eles eram nômades, né? E Jonadab, de onde que eles trouxeram isso? De Jonadab. Não é outro Jonadab, não é o sobrinho de Davi. É um Jonadab que era desse povo aqui também. E foi através de Jonadab, dos ensinamentos de Jonadab, que esse povo, os Recabitas, eles não bebiam vinho, não podiam nem cultivar plantações de vinho, eles não podiam construir casas, eles não podiam viver uma vida normal, porque eles eram nômades, eles viviam deixar a vida me levar, digamos assim. E assim, não é uma coisa ruim, mas é algo que eles implantaram na cultura deles, e que eles serviam a Deus através dessa cultura deles, né? Então o Senhor, para dar um exemplo para o povo, o que ele faz? Ele manda Jeremias chamar esse povo, né, um pouco dos Recabitas, para que eles pudessem ir até o templo e tomassem vinho com eles, né, juntamente ali nas festividades. E aí o que acontece? Ali no verso 5 a 7 diz assim, então coloquei vasilhas cheias de vinhos e alguns copos diante dos membros da comunidade, dos Recabitas, e lhe pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem a possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas, assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Então, por que Deus pediu para fazer isso? Para dar um exemplo para a nação. Olha que povo obediente, que povo que vive de acordo com a minha palavra, né? Vieram aqui e mesmo até hoje eles não bebem vinho. Então o Senhor quis dar uma lição para a nação, né? Vocês tinham que ser igual a eles. Olha que exemplo. Eles vieram aqui, né? Juntamente conosco e não se misturaram com a nossa nação. E eles vieram da onde? Eles vieram habitar a terra ali porque onde eles estavam morando lá em Amon foi destruído.
E aí eles vieram morar ali, né, em Jerusalém, e aí o Senhor decreta essa palavra a Jeremias para que o Senhor, através disso, desse um exemplo para a nação, de um povo assim, realmente extremamente obediente à palavra. Já no capítulo 36, nós vemos um pouco que o profeta Joaquim, ele queima as profecias, né? Nesse período aqui, Jeremias, ele já estava impedido de ir até o rei. Então, quem que ia até o rei? Era Baruque. Baruque também que escrevia, né, as profecias a qual Jeremias ditava para ele e levava até o rei. Então, nesse acontecimento aqui, quando o rei queima as profecias, antes Baruque lê a todo o povo, né, daquilo que a Babilônia viria e aconteceria com eles. Percebam que tem uma ligação de um capítulo lá na frente com outro lá atrás. Por exemplo, esse capítulo 36 aqui está narrando aquele momento em que ainda a Babilônia não tinha invadido, né, ali na segunda deportação. Mas que o Senhor já estaria profetizando através de Jeremias, e ele fazia isso o tempo todo, mas já estava algo assim chato. Como assim? Ele ia ao rei todo o tempo, e o rei já estava cansado, então o rei proibiu Jeremias de ir até ele. Então o que Jeremias fez? Entregou a Baruque leu para o povo, e depois alguns amigos próximos do rei levaram Baruque até ele, e aí quando ele lê, antes dele terminar, o rei começa a rasgar a profecia e a jogar no fogo. E aí o que acontece? O Senhor dá esse decreto aqui, dá esse juízo aqui sobre o rei. Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele e aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Né? Então aqui o Senhor traz o juízo sobre o rei Joaquim. Também no capítulo 38, Jeremias quase morre. Ele foi lançado... Deixa eu só ver aqui. Isso. Ele foi lançado numa cisterna, né? A Bíblia narra que era um poço sem água, né? Só tinha lama, e Jeremias ficou ali a noite toda. E o Senhor ali, ele levanta uma pessoa que antes a Bíblia não descreve ela, né? Da onde que ela era ou de onde ela surgiu, mas era Ebed-Meleque, que era um nômade também, um eunuco, né? Um eunuco que vivia ali e que ele teve a audácia, a ousadia de ir até o rei, né? E falar para o rei, né? Impor, como que fala a palavra? Quando a pessoa vai até o rei, implorar o favor do rei, para que o rei não deixasse Jeremias lá, porque ele sabia que Jeremias iria morrer se ele ficasse preso lá no poço, né? Porque imagina a profundidade, a escuridão, e a Bíblia diz que era um poço de lama, então não sabia se a profundidade que Jeremias estava, enfim, e corria risco de vida. Então, esse Ebed-Meleque que a Bíblia nos traz, foi uma pessoa que teve essa ousadia de se achegar até o rei, né, e implorar o favor do rei para que Jeremias fosse tirado de lá, e ele consegue. Então o rei ordena que Ebed-Meleque e mais 3 pessoas vão lá e retire Jeremias aqui dessa cisterna. Aqui traz 3 pessoas ali ajudando Jeremias. Então aqui fala um pouco, né, sobre Ebed-Meleque, e o Senhor traz algo favorável para ele. Quando a Babilônia invade Jerusalém, e quando Jeremias é preso, e até ele estava a caminho do exílio babilônico, Nabucodonosor manda soltar Jeremias, né? Manda libertar ele para que ele voltasse para a terra dele. Deus foi bondoso com Jeremias ali, e também foi bondoso com Ebed-Meleque. Nesse momento em que Jeremias ele estava indo exilado, o Senhor dá uma profecia para ele sobre Ebed-Meleque. Fale para ele, Jeremias, que ele não morrerá, que ele, né, eu farei com que ele viva. Então o Senhor poupou Ebed-Meleque porque ele cumpriu aquilo que eu creio que próprio Deus falou com ele, para que ele pudesse ter essa ousadia e ir lá diante de Deus, do rei, e libertasse Jeremias. Aí aqui no capítulo 39 fala, né, assim diz o Senhor, é o que eu falei, não vou ler aqui, mas traz aquilo que o Senhor disse sobre Ebed-Meleque, né, que ele não morreria, que ele seria salvo em meio à invasão babilônica.
aqui, né, o que aconteceu? Quando a Babilônia veio invadir Jerusalém, ela não invadiu diretamente, ela sitiou Jerusalém. E durante 2 anos ela ficou em volta ali. E o que aconteceu? O povo não podia sair, o povo não podia comprar, não podia né, ir em outros lugares para se alimentar. Enfim, foi aquilo que aconteceu, que a gente falou no começo, que a nação, durante 2 anos, passou muita fome, né, pessoas morrendo, praticaram até o canibalismo ali naquele momento, por conta desses 2 anos em que eles ficaram ali presos, né, na sua própria cidade, sem poder produzir, sem poder fazer qualquer outra coisa. Foi um período muito triste também. E aí, quando de fato a Babilônia invade, aí é quando entra a parte aqui de Zedequias, né? Que Zedequias fugiu durante a noite, quando a Babilônia invade, e aí, juntamente com seus filhos e os seus oficiais, eles foram pegos na manhã, né? Foram levados, presos, até diante do rei Nabucodonosor, e aí o rei mata os filhos dele diante dele, e também fura os olhos dele e deixa ele preso até a morte dele. E aí, Jeremias, neste momento, quando a Babilônia invade, ele está preso, né? E aí, juntamente, como eu falei, ele é levado juntamente com o povo, mas antes dele ser levado à Babilônia, porque olha a distância que era, não chegou a chegar lá, mas Jeremias voltou para sua terra para voltar a viver ali com aqueles que ainda tinham sobrado, porque sobrou um pequeno remanescente. Quem que foi levado, deportado? Foram mais de, na segunda foram mais de 10 mil, mas depois na terceira houve uma matança muito grande, foram poucos exilados, morreram muitas pessoas e a Bíblia diz que só sobrou os mais pobres, né? Então o rei Nabucodonosor meio que deixou os mais pobres continuarem vivendo ali, não em Jerusalém, porque Jerusalém foi totalmente devastada, mas em Mispa, que era cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. Então o restante, assim, aquele pequeno remanescente ali que sobrou, uma parte a gente vai ver na profecia de Ezequiel que se dissipou, né? Uns foram para o Egito, outros foram para a Filistéia, outros foram para Amon, mas uma pequena parte ficou vivendo ali em Mispa. E aí Nabucodonosor, ele nomeia Gedalias. Então percebam que, diferente da Assíria, que nós vemos lá no contexto de Isaías, a Assíria, ela acabava com todo mundo, matava todo mundo, né? Era um povo extremamente cruel. Nabucodonosor já era diferente. Ele permitia que algumas pessoas vivessem, né? Eu creio que até por propósito de Deus realmente, né? Algumas pessoas ele deixava viver, outras que ele levava para o exílio era para ajudar a nação dele a crescer. Então ele não matava aquelas pessoas que tinham alguma especialidade. Então percebam que quando a gente for falar de Daniel, Daniel foi um dos jovens que foi levado na primeira deportação para servir no Palácio Real, porque eles eram muito sábios, né? Eram jovens de força mesmo, né? Pessoas novas que poderiam contribuir com alguma coisa ali, né? Então eles levavam essas pessoas, as mais assim que tinham algo para oferecer para a nação. Algumas eles matavam, né? Destruía, e outras, né, as mais pobres que também não tinha nada a perder, e deixava lá vivendo. Foi o que aconteceu com esse remanescente que ficou vivendo aqui. Como nós estamos falando muita coisa, gente, se ficar muito cansativo, vocês podem parar e perguntar, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser comentar, fazer algum comentário, tá? Para a aula ficar um pouco mais dinâmica. Vocês podem ficar tranquilos, depois eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem, para vocês aprenderem mais, porque hoje a aula é toda nossa, tá? A professora Guta não vai poder vir. Então, hoje, durante as 4 aulas, nós iremos dar essa continuidade de Jeremias, Lamentações, e depois também entrar um pouco em Ezequiel. Sei que essa parte de profetas é um pouco assim, meio cansativo de estudar, mas é muito importante para a gente aprender. Porque o contexto histórico, a qual vocês estudam lá, né, no livro de Reis, lá no livro, na matéria em si de história, né, aqui do curso, tem tudo a ver com isso aqui. Porque o que foi vivido lá foi também esse período aqui, né? Esse período profético. Então Nabucodonosor nomeia Gedalias, como eu falei. Ele deixava um povo vivendo lá. Então Gedalias foi nomeado governador de Judá, do restante das cidades que sobrou, né? Que eram muito poucas cidades ali, porque o restante já tinha tudo sido destruída. E aí ele foi governar e eles estavam vivendo em Mispa.
E aí, tem uma frase que fala assim: se tá pior, pode ficar pior ainda. Acho que é alguma coisa assim, né? Se tá ruim, pode piorar. Acho que é assim, né? Exato. Nada é ruim que não possa piorar. Então, já estava ruim. O que aconteceu? Tem um cara chamado Ismael, que era um dos oficiais de Zedequias, que ele estava vivendo lá com o povo amonita, enquanto ocorreu a deportação, né, um tempo depois. E aí ele voltou para morar ali com o remanescente em Mispa. E aí, Gedalias, que tinha sido nomeado governador, olha o que aconteceu. Aqui eu falei, né, um pouco dos mais pobres. Aqui, ó. Ismael, que tinha sido um dos oficiais, estava morando com os amonitas. Então, o que aconteceu? Com 10 homens, ele retorna, finge ser compatriota, né, dos que tinham sobrado ali, e um determinado dia, enquanto eles estavam comendo juntos, a Bíblia narra que Ismael e esses 10 homens se levantaram, mataram Gedalias e todo mundo que estava ali. Então, se já estava ruim, piorou. Porque aquele pouco de pessoas que estavam ali, nem todos morreram, porque uma parte, né, principalmente mulheres e outras pessoas de alto escalão que ainda estavam vivendo lá, eles levaram juntos. Mas a Bíblia narra que eles mataram as pessoas e jogavam os corpos em um poço que tinha lá. Então aquele pequeno remanescente se tornou ainda menor. E aí o que aconteceu? Vou narrando aqui para vocês entenderem. Ismael pegou essa pequena parte, né, que era uma parte que eles queriam que sobrasse, mulheres, crianças e algumas outras pessoas, e eles iam levar elas até o Egito, porque eles estavam morando lá na terra de Amon, que ficava no Egito. Então, enquanto eles estavam no caminho, ainda tinha alguns oficiais que serviam Gedalias, mas que não estavam lá naquele momento, que souberam que Ismael tinha feito isso. Então começou uma perseguição. Eles foram atrás de Ismael, alcançaram o povo, né? Aí a Bíblia narra, eu só estou narrando aqui para a gente não ler os versículos, mas tá tudo aí em Jeremias a partir do capítulo 40. Eles alcançaram, né? Eles pegaram de volta Ismael, fugiu, e aí o que acontece? Ali eles têm duas opções. A primeira opção era eles retornar para cá, aqui em Jerusalém, retornar para Mispa, que é onde eles estavam vivendo. E a outra opção era viver um pouquinho para cá, no Egito. Eles queriam ir para lá. Na verdade, eles já estavam indo do caminho. Mas por que eles não queriam voltar para cá? Porque eles estavam com medo de Nabucodonosor, né? De retornar, porque ele havia colocado Gedalias como governador. Então, por conta dessa revolta, né, que aconteceu, eles ficaram com medo, temerosos de Nabucodonosor fazer alguma coisa com eles por acharem que eles eram responsáveis. Então, o que aconteceu? Aqui fala, né, sobre o que eu falei. Jonã e seus comandantes. Tá. Aqui, vamos lá. Aqui traz um mapa um pouquinho do percurso deles, né? Então eles estavam aqui, cadê? Aqui, ó, eles estavam indo no caminho para o Egito aqui, ó. E aqui é Babilônia. Então eles tinham duas opções, ou vir para cá ou retornar para cá, né? Então, o que eles fazem? Eles consultam Jeremias. A Bíblia não narra detalhadamente onde que Jeremias estava nesse imbróglio todo aí desse outro acontecimento. Mas aí diz que eles consultaram Jeremias. O que a gente faz agora? E aí Jeremias ora ao Senhor. E qual que é a ordem do Senhor? Voltem para a terra de vocês. Eu quero que vocês fiquem lá. Por quê? Quem sabe me responder? Por que o Senhor mandou eles voltar? E em vez de ir para o Egito? Quem sabe responder? Eu falei aqui. Hã? O castigo para quem? Para o povo? Certo. Uhum. Uhum. Certo.
É isso aí. Mas vocês falaram bem, tá certo, para cumprir o propósito, mas porque havia uma profecia contra o Egito, que a Babilônia iria destruir o Egito também. Então, se o povo ficasse lá, eles iriam morrer. Por isso que o Senhor fala para Jeremias para que o povo retornasse para Mispa, para viver ali, porque era ali que o Senhor realmente queria que eles continuassem. Mas o que aconteceu? Novamente, o povo não obedeceu. O povo quis ir morar no Egito, e realmente foram, né? Então esse pequeno remanescente que lhes sobrou foi para o Egito, e consequentemente Jeremias também foi com eles. Aqui o versículo... Aqui fala, ó... aqui nessa segunda parte aqui, ó, uma nação vinda do norte a atacará e arrasará a sua terra, e não deixará nela nenhum habitante, tanto homens quanto animais fugirão. Né? Então já havia essa profecia também contra o Egito, por isso que o Senhor queria que eles retornassem. Então, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Desculpa, gente, eu pulei aqui. Aqui no capítulo 50... nós já entramos na parte final aqui do livro de Jeremias, que é sobre a profecia contra a própria Babilônia, né? Então, a Babilônia foi um instrumento, como eu sempre falo, esses povos que foram usados por Deus foram usados como instrumento para que Deus pudesse cumprir o propósito dele. Então, mas a própria Babilônia, no capítulo 50 e 51, ela também tem o juízo de Deus sobre ela. Né? E quando nós estudamos no contexto histórico, depois dos 70 anos, quando foi cumprida a promessa de Deus do povo retornar, que eles estavam cativos na Babilônia, foi quando surgiu um reino maior ainda, né, que foi o reino da Pérsia, através de Ciro, o Grande. Né? E foi através de Ciro em que houve essa destruição da Babilônia, e aí foi onde o Senhor fez cumprir a promessa dele do exílio acabar em 70 anos e a nação retornar. Não vou entrar aqui porque a gente vê isso lá mais para frente também. Aí aqui o verso 40 fala da destruição, e aqui é o que sobrou da Babilônia, como eu falei. Ela não é habitável nem até hoje, né? Sobrou restos para ficar para a história. Isso aqui depois de escavações, porque ela estava enterrada, né? Isso aqui já hoje, nos dias de hoje, depois que já houve várias escavações ali arqueológicas. Então agora nós iremos entrar no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro muito peculiar da Bíblia, porque ele é uma extensão do livro de Jeremias. Mas antes de entrar, deixa eu ver o tempo aqui. Tá, tem um tempo ainda. Antes de entrarmos no livro de Lamentações, alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que a gente estudou em Jeremias? Atacou a Babilônia? Não, a Síria não, foi o contrário, né? A Babilônia destruiu a Síria. Quem era o governador da Síria? Na época? Vixe. Teve Assurbanipal, que foi o primeiro, que foi até onde teve a capital da Assíria, né? Com o nome dele, Assurbanipal, e depois foi Nínive, né? Mas agora, depois, se eu não me engano, foi Senaqueribe. Foi quando a Babilônia destruiu, era o rei Senaqueribe. Mas isso é um pouco antes ainda, né? Foi em 722, quando Israel foi destruído. Né? A Síria destruiu Israel, aqui já é Jerusalém, Judá. Lembra que houve a divisão aqui? Lembra que ficou 10 tribos do norte e 2 tribos aqui somente, não foi? Então, a Síria invade e destrói completamente o povoado de Israel aqui. Não, antes. Aqui já é outro momento, mais para frente. Aqui é no tempo de Isaías, que a gente estudou na aula passada, na retrasada. Então, Senaqueribe. Isso. Nessa época aqui de Isaías, do contexto histórico de Isaías. Aqui já é o profeta Jeremias, quando é a Babilônia que destrói Jerusalém. Aqui quem destrói Israel, as 10 tribos do norte aqui, é a Síria. Entendeu? Mas aqui em um período anterior, em 722. Aqui, ó, olha o período. Já é mais de 100 anos para frente. Entendeu? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, beleza. Quantas vezes? Não, destruída foi só uma, mas ela foi... houve 3 invasões.
605, 597 e posteriormente 588. 86 foi quando foi destruída, mas 88 foi quando Babilônia sitiou. Tem até uma profecia de Ezequiel que a gente vai ver mais para frente, que assim, Ezequiel é algo totalmente um pouco diferente de Isaías e Jeremias, porque tem muito simbolismo em Ezequiel. Um pouco daquilo que traz Apocalipse. É um estudo assim extremamente complexo, mas assim intrigante para estudar. Mas lá fala que numa profecia de Ezequiel que a Babilônia ficaria. Lembra? Ezequiel era, como eu escrevi aqui, ó, Ezequiel estava no exílio aqui, ó. Ezequiel no mesmo tempo aqui de Jeremias, só que no exílio. Ele foi deportado aqui em 597. Então, enquanto Jeremias estava profetizando aqui em Jerusalém, Ezequiel foi levantado a profetizar no meio dos exilados. Os três, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Isso. Daniel foi levado na primeira deportação, tá? Aqui para o palácio, né, real. E Jeremias estava em Jerusalém e Ezequiel lá próximo ao rio Quebar. A gente vai ver, rio Quebar, que é onde Ezequiel estava profetizando, né? Isso 5 anos depois que ele já estava ali vivendo entre os exilados. A gente vai ver isso. Oi? Não. Pelo menos a Bíblia não traz. Creio que não, porque olha a distância que eles estavam. Daniel estava mais próximo, só que a Babilônia era muito grande, o território de Babilônia. Se você pegar a capital de onde era a Babilônia, que eu não lembro qual que é agora, até o rio Quebar, era muito longe a distância. Então, possivelmente, eles não se encontraram. Eles eram contemporâneos por causa da data. Mas, com certeza, não tinha como eles se encontrar, né? Mas, enfim. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos entrar em Lamentações. Nós vamos ver um vídeo, que eu achei mais interessante trazer um vídeo bem ilustrativo sobre o livro de Lamentações, porque é um livro muito peculiar. Ela traz... não, acho que não. Não, se for... Não tem problema não, mas enfim. Por que é um livro muito peculiar? Porque o próprio Jeremias escreveu após a destruição em 586, né, o livro de Lamentações. E Jeremias ali traz o lamento, né, de tudo que o povo sofreu, né, traz também um pouco ali sobre palavra de reavivamento, de ânimo, de prosperidade. Então eu resolvi trazer um vídeo que eu acho mais interessante do que eu ficar falando aqui. E vamos ver o vídeo. Só vou fechar a cortina aqui para a gente ver melhor. Peraí. Aplicativo, melhor do que eu ficar falando meia hora aqui. Já deu para a gente entender. Lembrei de você vendo esse videozinho. Você mesmo, Larissa. Você que faz esses videozinhos de... Tão legal de aprender, né? Muito interessante. Paradoxo ali, né? É como se fosse um questionamento sem resposta, né? Então, a única coisa que eu não entendi do vídeo é que ele traz como autor desconhecido. Perceberam? O poeta, né? É como se ele não entendesse que Jeremias é o autor. Mas sabe o que é? É porque hoje tem muitas linhas teológicas, né? Que como a Bíblia não escreve assim, foi Jeremias que escreveu Lamentações, então... Oi? Sim. Então é algo provável, não é algo assim 100% de certeza, né? Como várias outras coisas na Bíblia. Se quem escreveu, por exemplo, o livro de Hebreus, uns dizem que foi Lucas, outros dizem que foi, né, Silas e etc. Então, linhas teológicas, né? Então... Mas o vídeo é sensacional, ele explica detalhadamente a divisão ali dos 5 capítulos, né? Vamos finalizar aqui então sobre Lamentações e aí eu vou passar uma atividade para vocês para a gente concluir a primeira aula. Então, algumas curiosidades. Esse aqui é o Muro das Lamentações. Hoje, se você for lá em Jerusalém, tem esse muro aqui que é um muro muito religioso para eles, né? Eles trazem todos os dias ali, muitos judeus vão até esse muro para orarem, para fazerem ali o seu rito, né, tradicional ali de ir até esse muro.
E também várias pessoas que viajam para lá atrás sobre o Muro das Lamentações, né, as suas orações. O próprio Papa várias vezes vai até esse muro, né, vários famosos já foram lá. Enfim, é um muro assim muito simbólico que traz ali um contexto sobre tudo aquilo que o povo viveu, né? E esse muro aqui ele existe até hoje, né, para o povo levar as suas lamentações. É um símbolo muito importante da cidade, né? Um símbolo histórico, tá? Então, o povo judeu eles apreciam muito esse muro aqui. Mais de 2000 anos depois, o muro ocidental continua sendo um lugar sagrado para os judeus, que chegam de todas as partes do mundo para orar, né? Como existem muitos judeus em várias partes do mundo, muitos judeus, né, tradicionalmente, eles vão todo ano para lá para poder fazer as suas orações no Muro das Lamentações. E aí várias coisas que estão escritas, né, em Lamentações é o que eles lê. Inclusive lá mesmo no Muro das Lamentações tem vários, a Torá tem lá, né, para você poder ler ela, se você quiser ver ali no Muro das Lamentações. E tem algo assim que eles trazem sobre o Muro das Lamentações, que tudo que você toca lá se torna sagrado, né? Se você escrever algo lá tocando no Muro das Lamentações, você não pode queimar, você não pode jogar fora aquilo lá, porque se torna algo sagrado. Então eles trazem o Muro das Lamentações como um símbolo sagrado, né, para eles. Então aqui, curiosidades, né? Na Praça do Muro lá tem 3 bandeiras, a de Israel, da polícia israelense e das forças de segurança que guardam o muro. E aí também tem uma palavra escrita em hebraico lá que significa lembrar, né? Ou seja, para eles lembrar de todo o sofrimento que o povo passou e ali eles poder fazer as orações dele. Aí aqui o que eu falei, quando um pedaço de papel encosta no muro, se torna objeto sagrado. A questão da cristologia sobre o livro de Lamentações, né? O profeta Jeremias, ao chorar a miséria de Jerusalém, ele identifica com o Senhor Jesus 600 anos mais tarde, que Jesus, né, iria chorar sobre a cidade, considerando a sua dureza de coração e todo o juízo que sofreria em função do seu pecado também. Está lá em Mateus 23, 37 e 38. E Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos e vós não os quisestes. E aí, para finalizar, também os versos 14 e 30 do capítulo 3 de Lamentações apontam para o sofrimento do Messias, né? Foi feito objeto de escárnio, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Então aqui algumas curiosidades também a respeito do livro. E aí nós vamos fazer uma atividade, vai precisar de papel e caneta. São algumas perguntas, não precisa escrever a pergunta, só a resposta. Aí vai valer 1 ponto, aí vocês me entregam aqui. Vocês têm 20 minutos, tá? Até o final das 10 horas.